Dentre as expressões hebraicas registradas na Bíblia, que nos trazem alento e nos edificam, fortalecendo a nossa fé e esperança, hoje quero extrair uma que foi proferida, registrada pelo profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, que também é repetida por Mateus, no capítulo 1, verso 23, que é a profecia anunciada por esse profeta e confirmada pelo evangelista, e que assim afirma: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ao confirmar o cumprimento dessa profecia, Mateus nos dá também o significado da expressão hebraica Emanuel, dizendo o que ela quer dizer, e anuncia que Emanuel quer dizer Deus conosco. O anunciante da profecia está qualificando aquele que haveria de vir, o Messias, Jesus, o Cristo, e revela que o enviado seria a presença do próprio Deus entre os homens. João, em seu evangelho, faz uma profunda declaração no primeiro capítulo sobre Emanuel. Diz que é o Verbo Criador, que determina a ordem no caos encontrado em Gênesis, as palavras de ordem consumadas pelos verbos haver e fazer. Haja luz, houve luz, faça-se divisão entre águas e águas, e houve a divisão entre águas e águas. A profecia anuncia a sua vinda e afirma que ele seria o Deus conosco, Emanuel. Jesus é o Emanuel. Ele é a realidade do Deus encarnado que havia de vir, que habitou entre nós. Ele anunciou a chegada do seu reino, passou aproximadamente 3 anos anunciando o reino, acolhendo os aflitos, os doentes, os necessitados, curou enfermos, ressuscitou mortos, acolheu mulheres prostitutas que mudaram de vida, perdoou as adúlteras. Uma delas, ele dissolveu uma turba enfurecida que queria apedrejá-la, mas apesar disso tudo, ele foi condenado pelas autoridades do seu povo, o Sinédrio, e foi sacrificado pelas mãos dos romanos, como o cordeiro que a providência de Deus entregou para o sacrifício a nosso favor. Já tipificado no sacrifício que Abraão faria de seu filho, e quando olha para trás, de onde vinha a voz ordenando que ele parasse, o ato que estava para consumar, e ele viu ali preso o cordeiro que Deus havia providenciado. Mas Jesus morreu, ele foi crucificado, ele foi judiado, e na crucificação ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Depois ele apareceu e conviveu com seus discípulos cerca de 40 dias. Nesse período ele revitalizou a fé de seus discípulos, ele fortaleceu seus ensinamentos, ele lhes prometeu a posse do Espírito Santo que viria no Pentecostes e que seriam para sempre preparados e fortificados para anunciar o reino de Deus, a salvação que estava no Emanuel. Antes de subir definitivamente ao Pai, ele lhes assegurou que seriam revestidos do poder do Espírito que havia de vir. Os anjos anunciaram o que ele já havia prometido. Ele voltará para buscar os seus, para que, como ele próprio disse, onde eu estiver, estejam vós também. Então ele voltará para buscar os seus, para que onde ele está, estejamos nós também. Que bênção! Sua presença entre nós
E no nosso coração se faz pela pessoa do Espírito Santo. E ela é tão forte, tão patente, que Paulo, na sua carta aos Romanos, diz primeiramente que esse Deus conosco, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos dá esta segurança. Não sou eu que digo que sou filho de Deus. Não é qualquer outra pessoa. Mas quem me diz que eu sou filho de Deus é o próprio Espírito Santo. Ele está testificando junto ao Pai que nós somos seus filhos. E que se nós somos seus filhos, somos logo também herdeiros de Deus. Aí Paulo continua dizendo que depois, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isto é, não sabemos orar como deveríamos orar, como deveria ser. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isto é, inteligíveis, sons que nós não compreendemos. E aquele que examina os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso quer dizer, irmãos, que ele está conosco, é o Deus conosco, que ora conosco, que intercede por nós, a nosso favor. E no dizer de Paulo, com gemidos inteligíveis. Que bênção termos essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus atua em nós com poder tal que nada poderá nos separar do seu amor em Cristo Jesus. O Emmanuel é garantia da presença de Deus em nós. Minha irmã e meu irmão, como já lhes disse em mensagens anteriores, estamos vivendo dias difíceis, caminhando para mergulharmos em tempos dificílimos, com uma desordem econômica causada por esse período de isolamento enorme, quando as atividades profissionais estão quase todas estagnadas. Mas não nos deixemos abater, pois temos Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. O Espírito Santo habita conosco, está em nós. Vivemos na segurança de sermos filhos e herdeiros de Deus. Que você sinta e compreenda essa realidade em sua vida. Amém.